Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo de Gestão. Eu sou o Wagner, presidente do Núcleo de Gestão Empresarial da CIGI e sou diretor da Treinatec. E hoje nós vamos falar sobre como melhorar os resultados através da gestão financeira e operacional do seu negócio. Para isso a gente convidou o Cícero, que é diretor de relacionamento da Ferreira Filho Associados. Muito obrigado, Cícero, pela sua presença. Obrigado, presidente. E também convidamos a Rose Rogério, que é diretora executiva da Otimize Soluções. Muito obrigada pelo convite. Ok. Cícero, qual a importância da gestão financeira para a empresa? A gente acredita que a suprema medida para entender se uma empresa está tendo resultados ou não é a questão da gestão econômico-financeira, porque o que importa ao frigir dos ovos é a última linha, ou seja, se a empresa está tendo resultados ou não. E para que a empresa tenha efetivamente resultados, os resultados eles têm que ser medidos, né? A gente tem que acompanhar os resultados, a gente tem que fazer uma gestão tanto do fluxo de caixa como do demonstrativo de resultados para garantir que a empresa está sendo saudável, lucrativa e rentável. Então a importância da gestão econômico-financeira é exatamente isso, é você ter uma gestão proativa, se antecipando aos custos, aos desvios, para garantir que ao final de um mês, de uma semana, de um mês, de um período, você efetivamente tenha tanto o resultado econômico do demonstrativo de resultados, como um fluxo de caixa positivo para saldar aí as tuas necessidades dentro de um determinado período. Legal, bacana. Que é uma gestão direcionada, né, através dos resultados financeiros do negócio. Muito bacana. E falando sobre a parte operacional, Rose, o que é produtividade operacional? Então, produtividade é um conceito bastante complexo, na realidade, porque ele tem várias definições e é utilizado de várias maneiras. Mas, de maneira geral, quando a gente analisa todas as definições, a gente vê algo comum em todas elas. Basicamente, a produtividade é uma relação entre duas variáveis. Uma variável sempre de recurso e uma variável de resultado. Então, nessa relação, onde recursos são os insumos para um determinado processo e o resultado é o que se obtém de saída desse processo. Além disso, é um indicador de eficiência que a gente costuma falar, porque a produtividade a gente consegue efetivamente monitorar ou mensurar o resultado de alguns processos que a gente considera críticos na empresa. Então, a produtividade, quando a gente fala produtividade operacional, a gente olha, assim, vale ter um cuidado nesse aspecto, porque os empresários às vezes olham muito as questões financeiras ou até os indicadores financeiros e se esquecem de avaliar os de produção, que às vezes, como a gente fala, um desperdício, uma falta de produtividade na produção impacta significativamente no negócio. Então é extremamente importante ter esses dois olhares, por isso que nós estamos aqui falando desses dois temas, a importância dos dois temas em conjunto. Legal, muito bacana, porque a produtividade ela impacta fortemente no negócio como um todo, né? Exatamente. Então, a empresa pode ter muitos resultados através da melhoria no seu processo, né, Rose? E então, Cícero, sobre os indicadores, né? Quais os principais indicadores que o gestor, o diretor ou o dono do negócio da empresa precisa estar atento para fazer uma gestão mais adequada do seu negócio? Perfeito, pergunta muito boa e um tanto complexa. A gente pode desdobrar uma empresa em processos e a partir dos processos a gente implantar alguns indicadores que são os indicadores-chave de resultado para determinados processos. Aconteceu uma coqueluche aí no início dos anos 2000 de implantação de BSC, e eu sou muito fã da metodologia BSC, onde se queria implantar indicador para tudo, né? Então tinha lá 10, 20, 30, 50 indicadores, às vezes 15, 20 por gestor, e aí virava uma bagunça, ninguém sabia o que gerir. Então é importante que a gente tenha alguns indicadores-chave. Mas quando a gente fala do nível estratégico, nível de diretoria, basicamente os indicadores que vão impactar e que vão fazer a diferença são os indicadores que vão mostrar se a empresa está indo dentro da performance que ela espera ou não está indo. E quando a gente fala em performance, a gente tem que definir efetivamente o que se quer naquele ano. Eu quero aumento de faturamento,
eu quero melhoria do meu EBITDA, que é lá o lucro antes do impostos, depreciação e amortização. O que efetivamente eu quero? E determinado isso no teu planejamento daquele ano, você então estabelece um indicador para medir e faz o acompanhamento efetivo daquele indicador para ver se está dentro ou fora da meta que você estabeleceu. Além disso, eu saliento que nós teríamos aí 4 indicadores principais que todo diretor ou dono de negócio, empreendedor, ele tem que gerir. O que eu comentei, que é o EBITDA, o ROIC, que é a remuneração do capital investido, ele tem que ver quanto do capital investido dele está efetivamente gerando resultado. E a gente também teria a relação de inovação, ou seja, a gente tem aí exemplos do Netflix e da Blockbuster. A Blockbuster, quando ela olhava pelo retrovisor, ela tinha resultado, mas como ela estava olhando só para trás, ela não enxergava para frente, ela não via quanto ela estava investindo em inovação, em tecnologia. Então é importante que a gente faça essa mensuração aí do ROIC, do EBITDA, do percentual de inovação e efetivamente do fluxo de caixa, né? Porque não adianta você ter resultado econômico e olhar lá na gaveta, no caixa, e não ter dinheiro para saldar os seus compromissos. Legal, Cícero, muito bacana. Então, além da empresa olhar para os indicadores internos do seu negócio, também precisa estar atento ao mercado. Não adianta ela reduzir o seu custo, aumentar a sua produtividade, sendo que o mercado muitas vezes está trazendo outros produtos que o produto ou serviço que ela oferece se torna obsoleto. Do dia para noite. Isso é bacana, muito legal. E um outro ponto, já que a gente está falando hoje sobre gestão econômica, é a área da controladoria. O que é a controladoria, né? Como você vê a controladoria, ou a importância da controladoria dentro do negócio? Ela é de fundamental importância, independente do porte da empresa, se é uma empresa pequena, né, uma microempresa, uma empresa pequena, de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, tem que se ter as skills, as habilidades de controladoria. A controladoria, basicamente, ela vai fazer toda a questão voltada à parte contábil, vai fazer a questão de análise de custos e resultados, indicadores, metas, enfim, e vai fazer a questão também da auditoria desses resultados para ver se efetivamente eles são consistentes. Então, independente se você pode ou não ter uma pessoa efetiva dedicada à controladoria, alguém da empresa, nem que seja o próprio dono, ele tem que fiscalizar os custos, ele tem que entender se aqueles indicadores que ele está extraindo ou o número que ele está enxergando efetivamente reflete a realidade. Então, a área de controladoria, ela municia os gestores com dados e informações para a tomada de ação. Então, por isso que ela é tão importante, né? A gente fez uma pesquisa recentemente com várias empresas aí, foram mais de 500 empresas em todo o Brasil que responderam, de todos os portos possíveis, de 1 a mais de 5 mil funcionários. E o que a gente consegue perceber? 30% das empresas sequer entendem direito como ler o DRE, demonstrativo, ou sequer efetuam ele com qualidade ou nem efetuam, e 40% das empresas não possuem uma pessoa ou uma área de controladoria dedicada. Isso é muito grave, né? Em geral, um empreendedor, ele empreende pela habilidade técnica, ele não tem skill de gestão. Então é importante a gente sedimentar esse conhecimento de controladoria, porque ele é fundamental para entender se o negócio está indo no caminho certo ou no caminho errado. Muito bacana, né? Então a importância de ter o orçamento, né? De saber gerir, né? Mapear isso para o próximo ano, para o próximo período e acompanhar, como você falou, fazer as auditorias, porque, né, nós que atuamos na área de consultoria também é muito comum muitas vezes encontrar, né, possíveis, na verdade, resultados interessantes e importantes para a empresa, mas porque realmente ninguém olhava ou ninguém controlava, ou aquele fornecedor é o mesmo há muitos anos e você acaba perdendo o padrão de valor, de custo, né? Então a controladoria ajuda muito nesse sentido, né? Muito bacana. E um outro assunto que a gente quer fechar aqui também, essa nossa entrevista, Rose, é a questão de proatividade. O que a empresa pode se preparar, pode, né, ou a sua equipe, né, para fazer a gestão dos seus custos, das suas despesas, ou da parte de produtiva e operacional também. Então, uma empresa proativa, ela consegue antecipar, ela não vai esperar as mudanças acontecerem para ela reagir, ela vai se antecipar isso ou até ditar as mudanças. Então, o grande ganho quando você tem esses indicadores mensurados e essa análise, como nós falamos, né, porque não adianta só ter os indicadores e não analisar os resultados, mas
ter essa prática contínua, essa cultura dos indicadores, você consegue começar a direcionar um pouco o mercado. Então, você consegue enxergar efetivamente como você vai direcionar as suas ações estratégicas, principalmente, para que você consiga se diferenciar dos seus concorrentes, se distanciar e até inovar, como a gente falou, ter oportunidades melhores na sua gestão. Então, essa antecipação, essa proatividade, ela vem muito nesse sentido. Então, implementar realmente esses indicadores, como o Cícero falou, nos processos que são relevantes. Então, ter bastante consciência, conhecer profundamente, fazer essa autoanálise e implementar esses indicadores para que você consiga, com esses resultados, solucionar os problemas e se antecipar às situações que venham a acontecer. Não, legal, é bacana. O planejamento, então, é fundamental. Planejamento é fundamental. E eu acho que eu gostaria de reforçar essa questão de você implantar os indicadores nos processos relevantes, né, que agregam valor, porque muitas vezes, né, ter indicador que não vai ter gestão ou que não vai gerar resultado, né, você vai ter muito trabalho ou despender recurso para não ter um resultado e acho que significativo. Um ponto bem relevante que o Cícero deve concordar comigo é a qualidade das informações que são utilizadas. Porque o que acontece muito também é pela falta de conhecimento dos processos, os dados não serem confiáveis e aí a empresa tomar direcionamentos estratégicos até às vezes com base em dados incorretos. Exato. E aí acaba sendo prejudicial ao invés de ajudar. Exato, informações sobem e decisões descem. Então se a informação não subir com qualidade, a decisão não tem como ser diferente. Legal. Então, já que a gente entrou nesse assunto das informações, como a empresa melhora a qualidade das informações que ela tem? Bom, o primeiro ponto fundamental é assim, entender por que você está preenchendo um controle, um relatório ou alguma coisa do tipo. É comum a gente, quando faz uma implantação num cliente, ou vai fazer uma implantação de um controle, um método novo, um tablet, qualquer coisa que você vai implantar para controlar alguma coisa, você tem que fazer toda uma questão de sensibilização das pessoas para elas entenderem por que estão sendo controladas. Né? Porque às vezes você está colocando um controle que não é para controlar se a pessoa está sendo ela efetivamente fiscalizá-la, mas sim entender melhor do teu processo. Então o primeiro ponto é você deixar claro por que você quer controlar. E outra, não dá para colocar controle em tudo. Você tem que, como foi comentado, a gente tem que entender os processos que são relevantes e colocar controle no que é relevante, senão você gasta mais tempo processando, digerindo e analisando do que efetivamente atuando no que é necessário. Então o primeiro ponto é sensibilizar, até antes, né, entender qual processo controlar, onde vai controlar e depois sensibilizar as pessoas se for necessário controlar alguma coisa nova. Né? Tá certo. Muito obrigado, Cícero. Muito obrigado, Rose, mais uma vez. Agradecemos você que está assistindo aí ao nosso canal Um Papo de Gestão e acompanhe e assista o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.